Gênesis capítulo 8. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me dá graça, porque eu quero pregar, quero ser simples, quero ser objetivo, quero que meus irmãos ouvindo me entendam e entendendo a Deus, eles tenham a condição de colocar a palavra em prática no dia a dia. Por isso, Pai, me usa em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, Gênesis capítulo 8, verso de número 18. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, dos seus filhos, com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais, aves, puros, ofereceu-os como um holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Pois bem, a história é conhecida, não faz muito tempo nós falamos da história de Noé, nós estávamos conversando a respeito das alianças, ou de algumas alianças, não falamos de todas as alianças na Bíblia, mas nós falamos de alianças e entre elas nós falamos da aliança de Deus com Noé. E eu vou propor para a gente pensar junto alguns pontos importantes num momento como esse. Eu vejo, e Deus ministrou em meu coração no decorrer da semana, a história do recomeço, a história de um recomeço. E no decorrer da semana Deus trouxe ao meu coração esse texto aqui. Quando Noé, ele sai da arca, baixa a água tal, e sai da arca e vai recomeçar a história dele e da família dele. Pois bem, é válido a gente acrescentar, né, e na nota de introdução, a gente pensar o seguinte: a Bíblia diz que o mal estava estabelecido e espalhado em toda a terra. Havia maldade, e a maldade, ela chegava até Deus. A maldade chegou até Deus, o pecado chegou até Deus, o erro chegou até Deus, o equívoco, o engano chegou até Deus. Chegou até Deus aquilo que o homem estava fazendo. E a Bíblia diz que Deus não gostou, diz que Deus não se agradou, e por isso Deus se posicionou. É importante nós olharmos e pensarmos com a luz da Bíblia sobre a nossa vida a respeito disso. Em primeiro lugar, primeira questão importante para todos nós pensarmos: o cheiro daquilo que não é bom à nossa volta. Deixa eu perguntar, de manhã, nos 2 cultos, a maioria respondeu da mesma forma que já aconteceu na minha casa. Deixa eu ver agora à noite. Na sua casa, alguma vez, na sua geladeira, alguma coisa já estava cheirando meio estranho, e você abria a geladeira e vinha aquele cheiro estranho, e você não sabia, mas o que... aí você foi averiguar, procurar, ver o que estava cheirando na sua geladeira. Alguém, já aconteceu assim na geladeira de alguém aqui? Deixa eu ver. Na geladeira da maioria. Pois bem. Então pensava que era só na nossa casa, viu, Márcia, que acontecia essas coisas, mas não é, na casa dos irmãos também acontece. De vez em quando cheirar alguma coisa na geladeira. Por que fica cheirando? Porque passa o tempo, não consome, né? Dentro do tempo que deve de se consumir, o alimento vai estragando e começa a cheirar mal, e começa a contaminar o ambiente dentro da geladeira. Pois bem, tão logo nós identifiquemos o cheiro, nós vamos procurar o que está cheirando, tiramos o que não está legal, limpamos o ambiente e vida que segue. Você não joga a geladeira fora porque um alimento estragou. Joga. Se você for jogar, pode me chamar que eu vou lá buscar a sua geladeira. Sem problema nenhum. Você não joga a geladeira fora. Você tira o que está cheirando mal. Você limpa a geladeira e vida que segue. Pois bem, é assim que aconteceu.
O cheiro do pecado, o cheiro do erro, o cheiro da maldade, o cheiro do comportamento equivocado do povo estava chegando até Deus. E Deus faz o quê? Bom, é o seguinte: do jeito que está não dá para ficar. Eu preciso limpar essa geladeira. E Deus resolve limpar a geladeira mandando água. Só que Deus conversa com Noé. Noé, é o seguinte. E aí Deus explica para o Noé toda a história, toda a situação, e Deus fala para o Noé: Noé, você vai construir a arca. Essa arca será construída, aí Deus fala, Deus posiciona, Deus direciona o Noé certinho do jeito que ele queria que a arca fosse, para o bem do Noé. Para o bem do Noé. Então, é importante que nós pensemos que quando Deus ele dá as medidas, Pedro, esses dias o pastor Nilton estava conversando, ele falou que o Pedrinho, que é 2,10 metros quase, né? O Pedrinho e o João Paulo, que está ali, fizeram um serviço na casa de um parente do pastor Nilton. E ele estava falando que estava caindo lá o telhado. Brincadeira, não estava caindo não. Ele elogiou. Falou, o serviço ficou tão bem feito, né, de madeiramento, ficou tão bem feito que nas juntas não passa nenhuma gilete. Ele falou, ele elogiou. Eu falei brincando aqui, mas ele fez um elogio ao trabalho de vocês, né? Ficou muito bem feito o madeiramento. Pois bem, imagine você, hoje com toda a tecnologia, o João tem uma máquina lá legal, que até o Vanderlei trabalhou na máquina do João outro dia, né, Vander? Uma máquina jóia, irmão, que até café, se você pôr pó nela lá, ela faz. Uma máquina que facilita a vida, uma máquina tremenda. Tanto maquinário novo que tem, que dá para fazer. Imagine lá atrás. Deus falando com Noé, imagine o Pedro. Você que trabalha com madeira, o João que trabalha com madeira, o Diego que trabalha com madeira, você que talvez trabalhe com madeira também, imagine a dificuldade de ir cortar uma árvore sem uma motosserra. Imagine a dificuldade de limpar aquela madeira sem um formão elétrico, sem a ferramenta adequada. Imagine, Danilão, a dificuldade. Você trabalha com máquina de última geração lá na empresa, né? Sabe como que funciona. Quer dizer, a dificuldade que o Noé ele teve para construir a arca. Aquela arca não podia ter nenhum tipo de defeito, porque aquela arca tendo um defeito ia colocar o Noé e a família dele em risco. Qualquer problema, qualquer mal encaixe na junção das madeiras, qualquer prego mal colocado, oferecia risco para a família do Noé, oferecia risco para os filhos, oferecia risco para os animais e oferecia risco para a continuidade da humanidade. Veja a grandeza do projeto. Mas tudo isso aconteceu com o Noé, porque o cheiro do pecado, o cheiro da coisa ruim estava chegando até Deus. Olha, é importante nós tomarmos cuidado com o cheiro que fica à nossa volta muitas vezes. Às vezes está cheirando mal à nossa volta e tem pessoa que acaba se acostumando com o cheiro mal. Às vezes as coisas erradas estão acontecendo à nossa volta. Às vezes nós estamos perto de algo que cheira ruim e o nosso nariz ou nosso discernimento espiritual, ele não nos dá a devida informação. Eu até brinquei de manhã, a Márcia, se colocar uma coisa que está estragada no prato e der para ela comer, ela come, irmão. Ela come, ela tem dificuldade para sentir o cheiro. Então, sempre ela vai comer alguma coisa. Quando nós estamos em qualquer lugar diferente, vai comer alguma coisa diferente, ela fala para mim, tá bom? Ela pergunta, tá bom? Cheira para mim. Porque ela não consegue identificar. E meu nariz é um nariz que já pega de longe o cheiro. Cheiro ruim, meu nariz pega de longe. Pode ter certeza disso. Então, às vezes nós estamos com cheiro ruim próximo a nós, e se nós não nos atentarmos, a nossa família corre risco, a nossa empresa corre risco. Você tem que se atentar ao cheiro ruim que fica à nossa volta. É importante nós pensarmos isso daí.
Deus, então, ele se posiciona mediante o cheiro ruim que estava sendo exalado da humanidade. Você já deve de ter, dentro da empresa onde você trabalha, você já deve de ter pensado, ou até falado, vendo alguém fazendo alguma coisa que não era certo, que não era legal, e você falou, isso não está cheirando bom. Quem já pensou isso daí? Na família, às vezes viu algum familiar fazendo alguma coisa, e aquele familiar meio, não está cheirando bem esse negócio aí. Às vezes é assim. Quer dizer, você percebe que alguma coisa não está cheirando bem. O negócio que às vezes nós percebemos que não está cheirando bem, e nós ficamos na nossa. Nós não nos posicionamos e colocamos em risco nós, nossa casa, nossa família, nossos bens, nossos negócios. Pois bem, Deus se posicionou. Ele falou, Noé, vamos lá, constrói a arca. E aí ele deu as medidas certinhas para o Noé. E interessante que nós não vemos Noé falando com Deus assim, olha Deus, é o seguinte, o Senhor falou para fazer nessa largura, mas eu acho que nessa largura, é interessante, o pastor Nilton está trabalhando aí, eu fico junto, eu sou servente do pastor Nilton, e eu fico dando os palpites para ele, então ele está fazendo, eu fico palpitando, opinando, né? Com Noé não foi desse jeito. Noé foi fazendo e ele foi falando, Deus, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu acho que tem que ser cozido ou frito. Não, o Noé recebeu as orientações de Deus e fez de acordo com as orientações que Deus passou. Isso é importante nós entendermos, porque às vezes nós queremos ajeitar a arca do jeito que nós queremos. Eu gostaria que a arca fosse mais larga. Não, eu gostaria que a arca fosse mais estreita. Eu gostaria que a arca fosse mais alta ou mais espaçoso os compartimentos. Eu gostaria que tivesse mais compartimentos. Eu gostaria que a arca fosse assim, assada, cozida ou frita. O importante é nós estarmos salvos. O importante é nós recebermos as diretrizes dadas por Deus para que nós estejamos salvos. Isso é importante nós pensarmos, é o ponto número 1 da nossa conversa. A minha vida, a minha família, meus projetos, meu sonho, minha empresa, meus negócios, como que estão? Estão seguros ou estão correndo risco? Porque às vezes eu quero fazer algo do meu jeito, algo diferente, porque eu acho que tem que ser diferente, mas eu coloco em risco a minha empresa. Eu coloco em risco a minha família, eu coloco em risco os meus sonhos, os meus projetos, eu coloco em risco. Então fala para quem está pertinho de você, não coloque a sua família em risco. Observe as diretrizes que Deus está te dando. Irmão, é sério, nós estamos conversando de uma coisa muito séria. Nós estamos falando de um projeto de salvação. Pois bem, não estava bom e Deus agiu e interagiu com o Noé. O Noé construiu a arca, muito que bem. Tudo isso lindo, tudo isso maravilhoso. Aí nós vamos para o segundo ponto da nossa conversa, que é onde nós iniciamos a leitura, que está no verso 18. Noé saiu da arca. Quando a gente fala que Noé saiu da arca, nós logo nos lembramos que o Noé ficou um tempo dentro da arca. Teve o tempo que a água estava alta, não tinha como sair da arca, então ele permaneceu na arca. Mas teve o tempo que a água baixou, o barro deu uma enxugada e ele pôde sair da arca. Quer dizer, havia o tempo dele entrar na arca, havia o tempo dele construir a arca e havia o tempo dele sair da arca. E isso é importante para todos nós pensarmos, o respeitar os tempos. Eclesiastes 3 vai falar disso. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de falar e há tempo de deixar de falar. Há tempo de agir e há tempo de esperar. Os tempos, é importante nós pensarmos nos tempos. Há tempo de comprar e há tempo de deixar de comprar. Eu querer comprar alguma coisa, quem é que não quer comprar algo aqui? Quer ver? Tem alguém aqui que tem o sonho de comprar alguma coisa? Deixa eu ver, levante a mão. Só quem tem o sonho de comprar alguma coisa. Aí. Todo mundo tem o sonho de comprar alguma coisa. E eu não vou dizer que o seu sonho de comprar algo não é importante. Ele é importante porque ele é o seu sonho. Mas talvez não seja a hora de comprar.
há o momento certo para comprar e há o momento certo para vender. Há o momento certo. Eu gosto de um texto que diz assim: procure apresentar-te aprovado. Esse texto ele fala de tempo. Procura apresentar-te aprovado. Eu até falei da Camila, eu estava vendo a Camila, ou era ilusão de ótica? Não, né? Está ali. A Camila, falei da Mariane. Cadê a Mariane? Está aqui. Né? Quem que tocou de manhã? Camila. Não estou ficando louco. Falei da Camila, falei da Mariane, falei da importância, né? São novas, são meninas novas, que estão aí aprendendo, desenvolvendo, a importância delas estarem se preparando, procurar se apresentar aprovadas, porque chega a hora de Deus operar, de Deus agir, de Deus lançar, todos nós. Eu gosto desse texto, porque esse texto fala da importância de nós nos prepararmos. Vai chegar a hora, o texto fala assim, Noé saiu da arca. Vai chegar a hora que nós vamos receber de Deus as oportunidades para fazer coisas que nós gostaríamos tanto de fazer. Né? Vai chegar a hora. Então, é importante eu estar entendendo o tempo de Deus. E estar entendendo o que Deus quer dentro desse tempo. Se o Noé, quando estava cheio de água, saísse da arca, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Por mais que, não estou gostando da arca, não estou curtindo. Não valeu, não rolou, não está rolando aqui. Eu quero sair da arca. Ele não ia sobreviver. Ele ia morrer. Se abrisse a arca, morria ele, morria a família, a arca afundava. Mas ele sabe entender o tempo de Deus. Então, em primeiro lugar, o discernimento para nós conseguirmos enxergar as armadilhas, perceber as armadilhas que o inimigo coloca à nossa volta, para nós e a nossa família morrermos. O segundo ponto fala dos tempos, que nós temos que aprender a entender e viver os tempos. Agora é hora, agora é tempo de nós virmos para o templo, de nós cultuarmos a Deus, de nós agradecermos a Deus, de nós falarmos de Deus. Agora é a hora de nós pregarmos. Vai chegar a hora que Jesus vai levar a igreja aí, quem ficou, ficou. Mas agora é hora de nós pregarmos o evangelho para tantas e tantas pessoas. Agora é hora de nós dizermos, olha, é o seguinte, a fome estava estabelecida na terra, mas o Isaac semeou e colheu, porque Deus estava abençoando a vida dele, mediante a obediência à palavra. É importante nós olharmos para esse segundo ponto, entendermos o tempo, a hora de falar sim, mas a hora de falar não. Às vezes é o momento de você dizer sim e você diz não. E às vezes é o momento de dizer não e você diz sim. Tanto um sim quanto um não na hora errada pode produzir uma dificuldade, às vezes, que dificilmente será solucionada. Então, o sim e o não, os tempos, o tempo da fala, o tempo da ação. Aí, segue a leitura do texto, diz que o Noé saiu da arca, ele, a mulher, os filhos, as mulheres dos filhos, os animais saíram todos da arca. Aí o verso de número 20 diz assim, Noé construiu um altar. Noé construiu o quê? Um altar. Agora o Noé saiu, e agora ele vai recomeçar a história dele, vai recomeçar a vida dele. Mas ele vai recomeçar e a Bíblia diz que ele constrói o quê? Um altar. Olha, eu tô procurando me organizar para construir isso, para construir aquilo outro, arrumar não sei mais o quê. Depois que eu arrumar isso, aquilo outro, aí eu vou acertar minha vida com Deus. Está errado. Está errado. É acertar a vida com Deus em primeiro lugar. Ele construiu um altar. Construiu. Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Construir, irmão, é importante construir, sim ou não? Claro que é importante. Deus quer que você construa, sim ou não? Sim, claro.
É importante construir, é importante comprar carro, é importante comprar casa, é importante comprar móveis, é importante comprar roupa, é importante você ter um tênis, um celular legal, é importante você estudar, tudo é importante. Tudo é importante, mas nada é mais importante do que você construir o altar. Porque quando você constrói o altar, você está dizendo: Deus, todas as demais coisas que virão na minha vida, elas virão a partir do altar. Quando você vai construir algo, você não constrói primeiro o telhado para depois fazer o alicerce. Você faz primeiro o alicerce, porque é o alicerce que vai dar sustentação para aquela edificação. Então, a Bíblia diz: o Noé construiu um altar. Aí, quando fala de construir o altar, eu me lembro do texto de 1 Reis, capítulo 18, que fala do Elias diante dos profetas de Baal e de Aserá. Era ali uma disputa, um desafio. Bom, vamos lá, agora é a hora de manifestar o fogo. Os profetas de Baal e de Aserá não trouxeram fogo para o altar. Aí, quando o Elias ele vai orar a Deus para que o fogo seja manifesto, antes dele orar, a Bíblia diz que ele arruma o altar. Antes dele orar, a Bíblia diz que ele coloca o altar em ordem. Às vezes nós queremos que o fogo de Deus se manifeste no nosso altar, mas se o altar não estiver em ordem, como que o fogo vai se manifestar? Está aí o exemplo bíblico mostrando que aqueles 800 e tantos profetas estavam orando, mas o altar não estava do jeito que tinha que estar. E às vezes nós queremos que Deus manifeste o fogo no casamento, queremos que Deus manifeste o fogo na vida financeira, que Deus manifeste o fogo na vida profissional. Às vezes nós queremos que Deus manifeste o fogo, mas com o altar todo bagunçado. Então a Bíblia ensina para nós: o Noé construiu um altar, e esse altar que o Noé construiu, ele dedicou ao Senhor. Construa o seu altar, coloque a sua vida como um altar, o seu coração como um altar, tenha a sua casa como um altar aonde Deus possa se manifestar. Coloque a sua empresa, o escritório da sua empresa, como um altar aonde Deus possa se manifestar. Mantenha sempre o altar preparado, organizado para que o fogo de Deus possa se manifestar. Quando o altar está arrumado, Deus manifesta o fogo. Nós estamos falando de uma reconstrução. Nós estamos falando de um povo que estava na arca. Um povo que deixou a casa, deixou tudo que tinha, deixou sua plantação, deixou tudo e entrou na arca. A arca foi a salvação para eles. Mas agora eles têm que sair da arca, eles não vão ficar vivendo dentro da arca. Eles tendo que sair da arca, eles vão ter que recomeçar, reconstruir. Toda pessoa que quer reconstruir algo, seja emocional, físico, sentimental, conjugal, familiar, profissional, espiritual, ministerial, qualquer área da vida, toda pessoa que quer recomeçar, ela precisa construir um altar e dizer: Deus, eu não vou fazer nada sem antes levantar um altar e colocar o altar diante do Senhor, para que o Senhor se manifeste na minha vida. Por isso que muitos acabam vencendo e avançando e crescendo e conquistando, e outros não conseguem deslanchar, avançar, conquistar, porque não priorizam o altar, não priorizam Deus, a obra de Deus, a vida com Deus. Buscai em primeiro lugar, pois, o seu reino e a sua justiça. As demais coisas elas serão acrescentadas. Então vamos recapitular. Primeiro ponto, nós pensamos junto sobre a vigilância, sobre a prudência, sobre o cuidado. Segundo ponto, nós pensamos juntos sobre o tempo, sobre o momento de agir, de fazer. Terceiro ponto, nós estamos pensando sobre a importância das construções na nossa vida, mas a importância de construir o altar. Para finalizarmos, nós vamos encaminhar o quarto ponto, que a Bíblia ensina para nós. Ele construiu o altar, mas o altar não ficou vazio. Ele construiu o altar e ele ali sacrificou animais e colocou animais em cima daquele altar, para que naquele altar o fogo fosse manifesto e Deus recebesse a oferta
oferta, o sacrifício que ele estava colocando diante de Deus. Quando fala de oferta, quando fala de sacrifício, às vezes a pessoa ela pensa logo de imediato que está falando apenas de oferta, apenas do dinheiro, né? Tem gente que pensa que é só disso, e não é só disso. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, pastor, eu não costumo ofertar, porque a minha vida já é uma oferta para Deus. E a pessoa disse assim: Celcinho, olha a cabeça, quando a pessoa quer fazer coisa errada, ela consegue achar um espaço. Ela falou: eu já toco para Deus, eu já canto para Deus, essa é a minha oferta para Deus. Meu Deus do céu! Isso aí é a habilidade, o dom, o talento que Deus deu, e a pessoa não faz mais do que o dever, mais do que a obrigação de colocar à disposição, porque a Bíblia diz que nós todos somos mordomos, somos dispenseiros, somos pessoas que recebemos de Deus favores para ministrarmos a outras pessoas. Então não fazemos nada mais do que devemos fazer. Agora, é importante que nós façamos. Se eu tenho um dom, um talento, uma habilidade, é importante eu colocar esse dom, talento, habilidade à disposição da obra de Deus, do reino de Deus, como uma oferta. Eu tenho que colocar. Se Deus está me abençoando dessa maneira, se Deus está me direcionando dessa maneira, nada melhor do que eu fazer. Eu mandei um vídeo para você que está na nossa lista de transmissão, se você não recebe a mensagem, é só me mandar a mensagem com o seu número de telefone, ou me colocar na sua agenda telefônica, que daí você recebe a mensagem também. Mandei um vídeo falando da importância da semeadura, que quando eu semeio, quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo para mim mesmo. Então, a oferta, a nossa vida sacrificial, às vezes a pessoa não quer viver uma vida sacrificial, não quer viver. Romanos 12 vai falar para nós assim: olha, rogo-vos, pois, meus irmãos, que vivais, né, tendo a vida, colocais a vossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a oferta. É oferta. Nossa vida está à disposição de Deus. Aqui o Noé, ele faz o quê? Constrói um altar. E aí o altar, ele coloca os animais, ele faz a oferta dele. Então, a nossa oferta são os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, é o nosso tempo, são os nossos recursos, é o nosso dinheiro. Nós colocarmos à disposição do reino, colocarmos no altar aquilo que Deus tem nos dado, nos abençoado. E o que acontece quando nós fazemos isso, pastor? Para nós finalizarmos a nossa conversa, o verso de número 21 diz assim: olha, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Se o pecado, se o erro, se o engano, o equívoco chega até Deus, quando nós fazemos algo que agrada a Ele, chega também. O aroma suave chega até Deus. Aqui chegou até Deus o aroma agradável. Opa, pera lá. Olha só que coisa. Quando eu falei para o Noé, o negócio está feio, o pecado está espalhado, estabelecido, eu tenho um plano de salvação para você, para a sua família. Construa a arca e construa do jeito que eu estou falando para você fazer. O Noé ouviu, acreditou, construiu a arca, não ficou colocando empecilhos ou alterando a configuração da arca, fez do jeito que foi dada a orientação. Quando foi a hora de descer da arca, ele não ficou batendo o pé, dizendo: não quero descer, vou ficar aqui. Ele desceu, ele saiu da arca. Quando ele saiu da arca, ele podia fazer tantas coisas, ele não fez nada sem antes levantar um altar e dedicar esse altar a Deus. Veja o comportamento de uma pessoa que está vivendo um recomeço. O Noé estava vivendo um recomeço, irmão. O Noé estava recomeçando. Talvez eu estou falando com pessoas que estão recomeçando financeiramente, pessoas que estavam quebradas, pessoas que estavam falidas, pessoas que estavam sem dinheiro para nada, pessoas que estavam dependendo até mesmo de uma cesta básica de alguém, mas Deus está dando a oportunidade para recomeçar, para reconstruir a sua história.
Talvez eu esteja falando para alguma família, algum casal que estava quebrado, estava sem graça de um para com o outro, e agora esse casal começa a viver uma nova época, um novo tempo, um novo período. Não, nós vamos nos ajustar e vamos, é a hora do recomeço. Pois bem, olhemos para esse bom exemplo. Talvez eu esteja falando com algum profissional liberal que está recomeçando a sua história profissional, a sua empresa, os seus negócios. Eu estou falando com um grupo de pessoas que até ontem estavam em casa e não podia sair de casa, senão para trabalhar, e tinha hora para sair, tinha hora para voltar, mas aos poucos nós vamos tendo a liberdade de poder sairmos novamente e recomeçarmos a nossa vida. Nada melhor do que nós recomeçarmos na direção de Deus, do jeito que Deus orienta, sem um pouquinho para a direita e sem um pouquinho para a esquerda. Nada melhor do que nós começarmos ou recomeçarmos levantando a Deus um altar. Nada melhor do que nós mantermos o altar com sacrifícios de oferta, sacrifício de vida sacrificial. Nada melhor do que nós nos posicionarmos como homens e mulheres que estão dispostos a recomeçar, mas a recomeçar agradando ao Senhor. A Bíblia diz que isso tudo agradou o Senhor. Olha, o Senhor sentiu um aroma agradável. Posso dizer uma coisa para você? E digo isso porque Deus me inspira a dizer, não a título de palavra de motivação, porque de palavra de motivação eu não sou uma pessoa que posso me gabar, mas eu digo para você como uma palavra profética, uma palavra vinda de Deus para a sua vida. Você está aqui na noite de hoje e está agradando a Deus. Fale para quem está pertinho de você. Deus está se agradando de ver você aqui. Eu falei isso no início, logo que eu peguei o microfone, porque eu senti isso de Deus para falar com você. Estou finalizando a reflexão, estou falando novamente. Porque é importante nós olharmos para o fechamento da conversa. Olha, o Senhor se agradou. Ele sentiu o aroma e agradou. Agora a pergunta final, para a gente finalizar e ir embora para casa. Que aroma que está sendo exalado da minha vida? Está sendo exalado o bom perfume de Cristo? Ou qualquer outro tipo de aroma, de cheiro? A oportunidade de reflexão nos convida a pensarmos sobre isso. O cheiro que sai da minha vida está agradando a Deus? O meu posicionamento, o meu comportamento está agradando a Deus? Porque quando eu me posiciono, eu faço, eu ajo, eu me movimento de uma maneira que agrada a Deus, a Bíblia ela é clara. Ó, o Senhor disse a si mesmo, olha, eu estou gostando de ver. E aí ele estabelece aliança, ele estabelece promessa, e aí ele se coloca no lugar do Noé, e abençoa o Noé, e aí nós vamos ler a história, o Noé vai fazendo, vai desenvolvendo, e tudo que ele faz, ele desenvolve, prospera e vai bem, muito bem, obrigado. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que tudo aquilo que você fizer venha prosperar, venha ir muito bem, obrigado. É a palavra de Deus para a nossa vida na noite de hoje. A palavra para aquele que quer um recomeço. A palavra para aquele que quer viver e desfrutar da salvação para si e para a família. Que nós estejamos todos alinhados com Deus. Alinhados com Deus. A arca, ela sirva para nós de salvação. E não de objeto de, como que fala, de ostentação. Para nós a arca não seja um objeto de ostentação, seja um objeto de salvação. Ah, mas eu queria que a arca fosse assim. Ah, mas eu queria que a arca fosse assado. Eu quero que a arca sirva para me salvar. A arca me salvando, eu estando salvo, minha família estando salvo, nós todos estando salvos, não importa se a arca é assim, ou assado, ou cozida, ou frita. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé para nós fazermos a oração nesse momento? Que Deus abençoe você, irmão, que essa palavra, ela alcance um lugar no seu coração. O inimigo, ele não tome, como a parábola do semeador, ela conta que uma parte da semente foi tomada pelo inimigo. Que, ó Deus, que a palavra que foi colocada no seu coração, ela venha aprofundar, ela não fique superficialmente, ela aprofunde. Ela gera em você vontade de agradar a Deus cada vez mais.
que a palavra que foi colocada no seu coração, ela não venha a ser sufocada pelos prazeres do mundo, pelas situações do dia a dia que tentam nos tirar da presença de Deus. Essa palavra venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Leve seu pensamento a Deus. Agora é você e Deus. Eu vou estar junto com você nessa oração. Mas agora é você e Deus. Você conversa com Deus. Você sabe da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Você sabe de tudo. Você sabe. É você que se conhece. E se conhece melhor do que ninguém. Só não consegue ganhar de Deus. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Senhor amado, bendito e santo, a arca foi para a salvação e ela produziu salvação porque o Noé aceitou a salvação. Nós estamos tendo a oportunidade nesses dias de desfrutarmos da salvação que o Senhor tem proposto para todos nós. Nós estamos tendo a oportunidade, Deus, de vivermos uma nova história, um recomeço. Todos nós, sejam os que estão aqui dentro desse templo, sejam aqueles que acompanham através da transmissão, ó Deus, que é feita online. Eu oro, eu abençoo em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã, cada família. Eu oro a Deus e profetizo, Pai, um recomeço, porque saindo daqui amanhã nós vamos para o trabalho, alguns talvez até vão trabalhar ainda hoje. Saindo daqui nós vamos viver, ó Deus, a nossa vida, viver a nossa história, e nós temos que viver mesmo, porque nós não podemos viver dentro do templo, nós vivemos lá fora, mas que nós estejamos vivendo, levantando um altar, construindo um altar, e que nesse altar nunca falte o nosso sacrifício, a nossa oferta, porque altar que tem sacrifício, altar que tem oferta, tem fogo, e o fogo que não é estranho, mas é o fogo que vem do céu sobre todos nós. Eu oro e eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada família, em nome de Jesus. E você que recebe a palavra e a oração, diga amém, diga graças a Deus. Põe palma para Jesus aí nessa noite.